Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no terceiro dia dos estúdios na Vetex do Bora Varejo para cobrir a NRF 2025. Eu estou aqui com o Rafa, meu parceiro aqui como co-host, o Proti. Bem-vindo, Proti. E o Cohen, né, o Felipe Cohen, da Magalu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. Nada, prazer é todo nosso. Então, gostaria aqui de agradecer os nossos patrocinadores, a Stone, a Tecla T, a Contrip, a JHSF. E fica com a gente que a gente ainda tem aí diversos podcasts no dia de hoje. E a gente vai ter o nosso evento do Bora Varejo, onde você pode baixar o livro dos Varejo Insights. Então vamos nessa aqui, fazer um bate-papo muito legal. Seja muito bem-vindo, Cohen. Obrigado, prazerzão estar com vocês mesmo. Pô, coisa boa. E aí, começando essa NRF, né, 2025, né, fala um pouco aí do que você viu. A Magalu é uma referência em marketplace, né? No Brasil. Então, como é que você viu aqui sobre isso, sobre tendência? Como é que a gente está no Brasil? Como é que vocês estão? Que posição nós estamos aí, né? Com relação ao que você viu aqui na... Eu saio daqui também muito feliz. Eu acho que o Brasil está super avançado quando a gente fala de varejo. O Magalu, que é uma empresa brasileira, a gente brinca que a gente é uma das poucas grandes empresas aí que nasceu analógica e se digitalizou aí ao longo do tempo. O que a gente ouviu muito aqui, assim, que me chamou muito a atenção, foi a questão de como você realmente cria uma conexão com o cliente, né? Então, falaram muito aqui sobre experiência. A gente fui visitar aqui na Quinta Avenida, andar em Nova York é uma delícia. Para quem gosta de varejo, vai passear na Quinta Avenida, todo ano você quer alguma coisa. Mas eu fiquei impressionado o quanto que muitas das empresas estão falando sobre criar conexões com o cliente, e é isso que vai fidelizar e fazer ele voltar. A gente sabe que no varejo, fidelizar é muito difícil, né? Principalmente agora com a tecnologia. Ele troca... Antigamente você tinha todo um custo do cliente sair de uma loja, ele já tinha se dirigido até lá, então muitas vezes o cara ia lá e comprava. Aproveitava a viagem dele. Aproveitava a viagem, mas agora com a tecnologia ele troca de loja em 2 segundos, então é muito mais difícil você fidelizar. E o principal insight que eu saio daqui é que as marcas que estão conseguindo fazer isso é que elas conseguem criar uma conexão maior com o cliente, e acho que é isso que eu vou tentar levar um pouco para o Brasil aí, para a gente levar para a Magalu. Eu vi um pouco disso, né? Tem muito, você falou, né? Nessa NRF, eles falam muito da questão da personalização e da fluidez na jornada do cliente, né? Perfeito. Você consegue enxergar isso, né, aplicado ao modelo de marketplace? Com certeza, sim. Eles falam muito do sem fricção. Isso. Na jornada inteira, ou seja, o consumidor precisa... Eu brinco que ele tem que entrar no nosso aplicativo e ele comprar sem perceber. A jornada tem que ser tão boa, tão espetacular, que ele nem percebeu e ele finalizou a compra, e esse é o caminho que a gente quer ir. E com certeza eu consigo enxergar muito isso lá no marketplace. Hoje, o Magalu, a gente tem uma empresa de 67 anos. Durante 60 anos, um pouco mais, a gente foi uma empresa de um único CNPJ. A gente comprava e vendia produto, seja na nossa loja física, seja no online. E hoje a gente fala que a gente é uma empresa de milhares de CNPJs. A gente tem mais de 320 mil sellers na nossa plataforma, e a gente hoje pretende fazer com que cada vez mais
cresça esse número de sellers e cada vez mais eles vendam, e é o grande ganha-ganha que a gente tem no nosso marketplace, onde quanto mais eles venderem, mais a gente vai vender também. E essa jornada, ela é importante hoje para o Magalu para os dois lados. Então, ela precisa ser uma jornada muito sem fricção para o cliente, um pouco do que a gente estava falando, né? O cara tem que comprar sem nem perceber. Mas, do outro lado, a gente vive no Brasil um mercado super competitivo. Além do Magalu, a gente tem outros grandes marketplaces e todo ano chega um novo, né? Então, a gente tem a Amazon, a gente tem o Mercado Livre, que já estão estabelecidos, a Shopee chegou há algum tempo, esse ano chegou a Temu, daqui a pouco chega o TikTok Shop, e assim, é um mercado super competitivo. Então, para o vendedor, também ele tem muitas opções. Hoje, às vezes, as pessoas não sabem, mas quando você vai falar de marketplace e você começa a pegar os marketplaces de nicho, a gente tem mais de 30 marketplaces no Brasil, mais de 40 marketplaces no Brasil. Então, esse vendedor, esse seller, como a gente chama, ele tem muita opção, ele pode escolher. Então, se ele não for bem tratado, se ele não tiver uma jornada onde seja muito fácil ele vender, muito fácil ele subir o produto, ele não vai vender no Magalu. Então, no nosso caso, a gente precisa pensar essa jornada como marketplace dos dois lados. A gente tem que fazer uma jornada sem fricção para o cliente e para o seller também na nossa plataforma. Ou seja, o produto ele acaba ficando um pouco, cada vez mais distante ainda, já estava ficando mais distante nessa área. E o que traz mesmo essa experiência de como ele vai navegar essa jornada dele, o acompanhamento dessa jornada dele, até o momento do início da compra até a entrega ali, né? Então... Perfeito. E aí é onde entra a tecnologia. Então, Rafa aqui, que é um cara de tecnologia, pode complementar aí muito do que eu vou falar. Mas cada vez mais a tecnologia ela entra para nos ajudar, para que a gente consiga ter essa experiência, ser fluida, não ter fricção. E hoje o nosso negócio ele é muito mais dependente de tecnologia do que ele era há 10 anos atrás. Assim, eu preciso fazer a informação chegar para o meu seller. Eu brinco que no marketplace eu deixo de ser o presidente da empresa, eu começo a ser o prefeito. Porque o prefeito, ele vai lá, ele cria as regras e a comunidade, as pessoas seguem e baseado nas regras as pessoas vão se adaptando, né? Eu já tenho um bom tempo de e-commerce, muito antes do Magalu ter marketplace, cuidava do 1P. Eu brinco que quando a venda estava ruim, botava todo mundo numa sala, dava uns gritos e a gente resolvia, porque estava tudo na nossa mão. Hoje, com o marketplace, eu dependo de 300 mil empresas fazerem o que a gente acredita que é o correto, competirem entre si, baixarem o preço, usarem os nossos serviços. Então, entregar o produto, prestar um bom serviço para o cliente. Então, você deixa de ter controle com o marketplace da situação e você passa a fazer com que essa comunidade de sellers trabalhem e cada marketplace tem a sua regra, cada marketplace tem um tipo de cliente diferente. Então, até mesmo quando a gente conversa com essas empresas, eu falo, cara, eu subo exatamente o mesmo portfólio, com o mesmo preço em todas as empresas. E é impressionante, o que eu vendo em uma é totalmente diferente do que eu vendo na outra, porque os clientes são diferentes. Então, a tecnologia aí vem para ajudar a gente a melhorar toda essa experiência. E pegando esse gancho de tecnologia, né, Rafa? Acho que a gente falou bastante disso no domingo, né? A gente que é desse mundo de tecnologia, aquela história do chatbot automatizado, as automações, elas já ficaram para trás, conectando aí com a inteligência artificial para que ela seja mais humanizada o processo de atendimento e atender. Eu acho que cabe muito só nesse ponto o quanto a Magalu se preocupa com isso e o quanto a Magalu está enxergando isso como trivial para um processo, uma jornada de venda, colocar IA e tecnologia cada vez mais avançada. Assim, acho que você tocou num ponto que para a gente é muito relevante. Hoje, como é que a gente se posiciona diferente dos outros marketplaces, né? A gente fala que a gente é uma plataforma digital, todos são, com pontos físicos, aí alguns não, porque hoje a gente ainda tem um legado de 1.300 lojas físicas. E a gente usa isso ao nosso favor o tempo inteiro. Então, hoje a loja física, ela deixou de ser para a gente só um ponto de venda. Hoje a loja física ela é um ponto de venda, ela
é usada para fazer retira a loja, então o cliente compra um produto, inclusive de um seller nosso, e retira na loja. Ela é usada um ponto de devolução. Então, é assim, a gente primeiro no Brasil que está fazendo onde você comprou um produto de um parceiro nosso e você devolve na nossa loja. E para o seller, ela também é um ponto de drop-off. Então, ao invés de ele ir para o correio, aquele seller pequeno, ele deixa o produto na nossa loja física. Legal. Tipo, não gostei do produto, eu quero devolver, seria para isso? Também. Entendi. E imagina que você é um vendedor pequeno. Assim, hoje, o nosso grande desafio no marketplace é tirar a concentração de sellers do sul e sudeste. Que aqui, quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um país imenso, gigantesco, e níveis de desenvolvimento muito diferentes em cada cidade. São vários Brasis. Exato. E assim, como é que eu vou... eu tenho cliente no Brasil inteiro, né? Então, imagina que eu estou em Vitória da Conquista. Como é que eu vou achar um cara que venda em Vitória da Conquista? Então, hoje a gente usa a nossa loja para fazer hunting de novos sellers. Vocês estão agregando vários pequenos fornecedores. Muitos pequenos sellers. O que a gente acredita no Magalu? A gente acredita num modelo onde produtos de ticket médio alto, produtos de valor agregado maior, é muito fácil você mover ele de um lugar para o outro dentro do Brasil. Mas eu sempre gosto de usar a brincadeira do guarda-chuva, né? Assim, se você quiser comprar um guarda-chuva e você estiver em Fortaleza, provavelmente, se alguém mandar daqui de São Paulo para Fortaleza, o frete vai custar mais caro que o produto. E se você está vendo ali frete grátis, você pode ter certeza que alguém está perdendo dinheiro nessa transação. Perfeito. Mas eu te garanto que em todas as cidades do Brasil tem um vendedor de guarda-chuva. Como é que eu acho esse cara e como é que eu faço para conectar o cliente que está em Fortaleza com o vendedor de guarda-chuva de Fortaleza? Perfeito. E aí é que entra a nossa loja para ajudar a gente nessa estratégia que a gente chama de hiperlocalidade. Então, no Magalu, a gente é uma empresa que sempre acreditou em crescimento de uma maneira sustentável. Então, a gente sempre cresceu dando lucro, a gente acredita que a transação ela precisa... a gente tem que crescer dando lucro, crescer gerando resultado. E para produtos de ticket muito baixo, num país como o nosso, a gente precisa ser hiperlocal. Assim, igual a gente brinca com... Se você vai pedir um delivery de comida, não adianta, não dá para mandar uma pizza de São Paulo para outro lugar. Por que você vai mandar um guarda-chuva, né? Então, assim... é um pouco do que a gente acredita. Excelente analogia. Qual a visão da Magalu frente ao marketplace? Qual a importância do marketplace para a Magalu como um todo? Para a gente, o marketplace vai ser o grande pilar de crescimento da empresa. Então, o Magalu vem crescendo aí muito nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia. Perfeito. Hoje, apesar de ter quase 1.300 lojas físicas, o nosso online já é 70% do negócio. Caraca. E o marketplace é quase metade desse online. Caramba. E a gente vem crescendo cada vez mais o nosso marketplace. O Fred fala muito que o Magalu, ele assumiu a presidência em 2015, ele sempre gosta de trabalhar em ciclos, né? O primeiro ciclo foi a transformação digital. A gente era uma empresa analógica, com 1.300 lojas físicas, e a gente se transformou digitalmente, mesmo com 1.300 lojas físicas, veio num ano de pandemia, onde a gente tinha todas as lojas fechadas, a gente cresceu mais de 30% com 1.300 lojas fechadas. Então, a gente brinca que foi a prova de que a gente conseguiu fazer essa digitalização. De 2020 agora até 2025, a gente abriu um novo ciclo, que é o que a gente fala do ecossistema Magalu. Então, a empresa Magalu fez mais de 20 aquisições aí nesse período, e o nosso grande objetivo estratégico era diversificar as nossas fontes de receita, né? A gente sempre foi uma empresa de eletroeletrônicos até 2015, 2020, ainda era o nosso core ainda, a gente ainda é líder em celulares, eletrodomésticos, televisão, a gente ainda é líder absoluto nessas categorias no Brasil, mas essa é uma categoria que ela tem uma relação muito grande com a economia.
Quando a economia vai bem, essas categorias vão muito bem. Quando a economia vai mal, essas categorias vão muito mal. E uma empresa do tamanho do Magalu, a gente não podia mais estar dependendo Muito disso. risco, né? Pode E ter essa aí, sazonalidade, é isso, a gente não pode estar nessa dependência. De 2020 para cá, a gente começou uma agenda e uma estratégia de diversificação. Então, hoje a gente tem dentro do portfólio a Netshoes, que é uma empresa de esporte, a maior empresa da América Latina em esporte. A gente tem a Época Cosméticos, que ou é a primeira ou é a segunda, está sempre brigando ali com a beleza na web, entre os maiores e-commerces de beleza. A gente tem a Kabum, que é líder absoluta em games. Isso estou falando de varejo. Mas quando a gente sai de varejo, a gente tem o Canaltech, o Jovem Nerd, a gente tem um Eds hoje que é muito significativo já. Então, de 2020 para cá, a gente buscou muito diversificar as nossas fontes de receita. E o Marketplace vem para isso, para diminuir o risco da empresa e diversificar cada vez mais as nossas fontes de receita. E aí eu brinco que esse ciclo termina agora em 2025 e a prova de ele ser bem sucedido poxa, a gente está com uma Selic de novo subindo. Altíssima. E mesmo com mais de 12% aí de taxa Selic, a gente está há um ano aí consecutivo dando lucro nos últimos 4 trimestres. Nossa. Então, coisa que talvez há 10 anos atrás, se a gente não tivesse diversificado tanto os nossos negócios, a gente ia estar num momento muito delicado com uma taxa de juros nesse patamar. Então, acho que a grande prova de que a gente conseguiu também ser muito bem sucedido nesse segundo ciclo é a gente conseguir dar lucro através dessa diversificação. Eu vi na NRF, né, eles estão falando muito, não sei se você viu isso, que são as vitrines digitais que encantam, né, nas vitrines das lojas, né? Aí eu fico pensando, né, para mim, eu sou, né, de outro segmento, como é que esse conceito é aplicado? Qual a vitrine do Marketplace? Legal. Essa é uma ótima pergunta, porque hoje, quando a gente fala, eu brinco assim que digitalização, ela foi para a gente muito mais do que só vender online. Ela passa por mudar o mindset de como você trabalha, ela passa por digitalizar o mundo físico também. E hoje, todos os nossos vendedores, eles têm um aplicativo que foi desenvolvido internamente pelo nosso time, que ele chama Mobile Phone, Mobile App. E dentro desse celular, então imagina que cada vendedor em todas as nossas lojas, dentro desse celular, ele tem todos os produtos do Marketplace para vender na palma da mão. E a gente brinca que nenhum cliente pode sair do Magalu de mãos abanando, porque se o produto não estiver na loja, ele tem na palma da mão dele, no celular, e ele tem o que você falou, que aqui nos Estados Unidos chama muito de prateleira infinita, de vitrine. Então, hoje é super prático. Então, eu brinco que toda vez que ele vende uma lavadora na loja física, ele tem que vender o sabão em pó do Marketplace. Toda vez que o cliente chegar lá e ele descobriu que aquele cliente tem um cachorro, ele pode vender uma ração e mandar entregar na própria loja ou mandar entregar na casa do cliente. Então, isso deu para os nossos vendedores uma possibilidade de vender qualquer produto que esteja na nossa plataforma, inclusive produto de hoje, de cross-border, produtos que vêm da China, ele pode vender. E isso, para a gente, foi assim, sensacional, porque esse vendedor, ele consegue aproveitar todo o tempo ocioso dele, porque na loja a gente vive também muito de picos e vales. Então, antigamente tinha um momento onde a loja estava cheia e aí a pessoa às vezes até era mal atendida, e em outro momento a loja estava vazia e o vendedor fazia a rodinha lá e ficava batendo papo falando do jogo de futebol. Hoje, ele consegue acessar qualquer cliente do Magalu no próprio aplicativo. A gente pode mandar clientes para conversar com ele via WhatsApp. Ele pode ir atrás de novos sellers para a nossa plataforma, ele é remunerado por isso. Então, a gente brinca que hoje... Isso que eu ia perguntar, vocês incentivam eles? Incentivamos. Para a gente, essa questão de você ter um incentivo, ela faz toda a diferença. Quando você mexe no bolso, é onde você consegue... Vira um hub de aceleração, né? Total. Então, hoje o vendedor não tem
ele não está parado, assim, loja está vazia, ele está no WhatsApp vendendo, ele está procurando seller, ele está fazendo alguma outra atividade, mas o tempo inteiro dele é ocupado. E a gente fala assim, o objetivo dele é não deixar ninguém sair de mão abanando de uma loja. Entrou na loja, tem que vender. É isso, é converter. converter. Aí a loja, ela traz essa conexão talvez de um showroom para ele, né? Ele tem a visibilidade do produto, ele vê para não ficar tão frio às vezes. Então, ela se complementa ao marketplace. Não, e eu acho que legal isso que o Cohen falou, que é isso. Cara, eu vou cobrar do vendedor, eu quero buscar essa diversificação, mas eu também estou te entregando ferramentas. Tô te entregando ferramenta para fazer. O cara tem hoje um catálogo infinito na mão dele, Perfeito. ele tem informação se aquele cliente já comprou, se não comprou. Isso, então, Rafa. é isso. O Magalu também entrega essa infraestrutura para esse cara potencializar a conversão dele, né? É isso. E uma novidade quentinha para vocês, a gente pegou o espaço que era da Livraria Cultura, ali no Conjunto Nacional. Nossa. Olha, bacana, né? Que E a legal. gente vai abrir uma loja conceito lá, Aí, ó. Caraca, onde a viu? gente vai ter todas as lojas do ecossistema. Então a Muito gente vai legal. ter, além de Magalu, a gente vai ter Netshoes, a gente vai ter Kabum. Época, a gente vai ter Kabum. Legal. Inclusive, a gente vai ter Marketplace. Aí, ó. A gente vai fantástico. colocar lá um espaço para que os nossos sellers consigam proporcionar uma boa experiência para o cliente. E aqui está sendo muito legal para tirar inspirações para essa loja aí que a gente vai fazer. Que legal. Cara, esse lance do marketplace eu acho incrível, porque é isso. Vocês têm uma força absurda e conseguem potencializar pequenos vendedores que estão ali. Cara, esse cara tem um produto que talvez ele faça bem, que ele consegue vender ali, mas ele não tem dinheiro para marketing, ele não tem dinheiro para tecnologia, Isso. ele não tem dinheiro para segurança, e vocês conseguem dar essa infraestrutura toda de sustentação. Bizarro, Perfeito. né? Assim, a gente fala que a gente aprendeu muito na dor, né? Toda empresa que cresce passa por essas dores do crescimento. Então, assim, hoje a gente tem uma logística super robusta, a gente tem ferramentas de tecnologia super robusta, a gente tem mais de 3 mil desenvolvedores de tecnologia. A gente fala que para a gente é muito importante criar tecnologia e não só comprar tecnologia. Óbvio que a gente tem vários e vários parceiros, mas a gente cria muita coisa. Legal. E o nosso principal objetivo como marketplace é facilitar a vida desses vendedores. A gente começou fazendo isso só para quem vendia na plataforma, e hoje a gente está começando a abrir essa nossa infraestrutura para o mercado. Então a gente lançou ano passado a Magalog. Então, a Magalog é a nossa empresa logística. Hoje a gente tem, inclusive, empresas que teoricamente seriam concorrentes usando. Então, a Centauro, que é a maior concorrente hoje do Netshoes, é uma grande cliente da Magalog, porque ela usa. A gente tem uma baita infraestrutura, a gente consegue ser super competitivo no mercado, exatamente como uma transportadora. E agora, através da Magalu Cloud, a gente também está oferecendo todo o nosso stack de tecnologia. Então, se estiver em São Paulo ou qualquer lugar do Brasil e que tiver aqui em Nova York, a gente está aqui nesse frio congelante, né? Mas no calor do Brasil, se quiser tomar um sorvete Bátio de Latte, o PDV da Bátio de Latte é o nosso PDV. Legal. Então, hoje a gente que consegue, através da cloud, oferecer várias das nossas ferramentas de tecnologia para que qualquer empresa, seja e eu não vendo Bátio de Latte no Magalu, né? Eu usei esse exemplo porque é um exemplo legal. Para usarem tudo que a gente tem de tecnologia a serviço deles. Então, mais uma das linhas de receita aí que a gente abre para tentar diversificar o nosso portfólio. Legal. Fantástico. Olhando um pouco para frente, assim, na RNF andando pela feira ali, tem... Cara, a gente é bombardeado de tecnologia, de empresas aí que tá fazendo monitoramento de calor, tal, né? O que é que você acha? Quais as tecnologias, né, práticas, assim, que você pode ter visto aí na NRF, né, que você acredita que serão fundamentais, né, para o futuro de um marketplace do Brasil? Você conseguiu captar alguma aqui na NRF? Ou... Sim. Assim, acho que o que... Assim, é a buzzword do momento, né? Mas eu acho que o que vai mudar o nosso jogo daqui para frente vai ser a IA generativa. É isso. A gente tem um projeto muito legal que a gente está chamando de Cérebro da Lu. Então, você comentou um pouco de como é que é o diferencial do Magalu, né? E hoje a Lu, ela é a cara do Magalu. Então, Tem uma personalização, né? Total. É É muito muito legal. forte. E Muito ela forte. nasceu, assim, como eu falei, a gente é uma
plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Se você conversar com qualquer fornecedor do Magalu, com qualquer seller do Magalu, com qualquer cliente no Magalu, o que diferencia muito a gente durante anos foi esse calor humano que a gente tem. A Lu nasceu para levar o calor humano para o digital. E aí ela foi crescendo, e hoje ela é esse fenômeno, faz comercial de TV para outras marcas. Ela participou até de um evento, assim, né? Onde tinha cinco humanos, né? E tinha a Lu participando lá. Ela já foi capa da revista Vogue, ela já estampou a Times Square para Samsung, ela fez um comercial na TV pro Burger King. Caraca. Então imagina igual o Burger King contrata qualquer ator da Globo no passado, ele contratou a Lu para falar do Uber, né? Eu acho que a Lu vocês criaram, a Lu é o digital mais famoso que mais tem. Mais humana entre a gente que existe, que eu conheço. Então agora o que a gente está trabalhando é exatamente o que a gente está chamando lá de cérebro da Lu, é usar um pouco dessa IA generativa para que ela consiga conversar de uma maneira super humana com os clientes, e aí é o que vocês estavam falando, é o processo inteiro de compra, onde ela vai poder indicar um produto, ajudar a escolher o produto, ajudar no pós-venda do cliente, se ele tiver algum problema. Então, acho que de todas as tecnologias que a gente viu aqui, essa é a nossa grande aposta, de conseguir criar, sabe, através de IA generativa, essa humanização que a Lu já tem, mas fazer isso de uma maneira muito mais escalável, né? Eu não consigo, do tamanho que o Magalu está hoje, ter um monte de pessoas ali atrás atendendo os clientes. Então, acho que essa vai ser o grande insight que a gente quer tirar daqui, para tentar dar o próximo passo aí, ganhar eficiência com isso, né? Muita eficiência e escala, né? Legal. Não. E aí, Rafa? Cara, bom demais. Bom demais. Eu tinha separado aqui que, cara, quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de marketplace de maneira geral, o que tá todo mundo olhando são os dados, são as informações, são padrões de consumo. E empresas do porte da Magalu, óbvio que eles têm tudo isso lá, mas nunca é fácil de tratar isso. Então, sei que vocês têm muita informação, vocês conseguem ter esse monitoramento, mas se puder contar um caso pra gente aí que seja público de desafio de, cara, ok, eu tenho tudo isso aqui, mas como que eu uso? Como que eu trato isso aqui, né, de informação? É isso, assim, quando veio a IA, a gente brinca que ninguém vê o que tá na cozinha, né? Só vê o prato bonito pronto, né? Um negocinho pronto. Exatamente. só vê a vitrine, né? O backstage, ninguém tá... Mas pra gente conseguir usar, a gente precisa ter uma estrutura de dados absurda, a gente precisa ter um dado bem organizado, um dado bem estruturado. A gente já vem trabalhando nisso há algum tempo. A gente acabou de trazer um cara também espetacular, que é o Caio, que é o cara que foi ex-Amazon, ex-Booking, para ajudar a gente nessa jornada de estar muito bem preparado com os dados para que a gente realmente consiga botar os modelos de IA para rodar. Um case legal que eu posso te falar sobre dados é a utilização que a gente tem de dados para precificação dinâmica. Então, hoje, no Marketplace, a gente ainda não tem, porque quem faz isso é o próprio seller. Mas quando a gente fala do nosso 1P, a gente consegue coletar dados de preço dos concorrentes em tempo real. Então, a gente tem crawlers que batem lá e conseguem ver o preço em concorrente. E ele consegue, através de algoritmos, tomar decisão de sobe preço ou baixa preço. Ele leva em consideração estoque, elasticidade daquele produto, margem. Então, por que eu vou acompanhar um concorrente se aquele meu produto está acabando, eu não tenho previsão de chegar? Eu vou rentabilizar. Então, e a mesma coisa, putz, esse produto aqui é super inelástico, por que eu vou baixar? Então, através de todos esses dados, a gente conseguiu tomar decisões muito mais inteligentes na precificação do 1P, através de algoritmos e não ficar dependendo de um ser humano, porque assim, hoje em dia, assim, se você é responsável, sei lá, por uma categoria de celular, os 2, 3 itens mais vendidos, esses que são mais nervosos que a gente brinca, você consegue acompanhar. Mas cara, a gente, bem ou mal, mesmo num page tem mais de 15 mil SKUs, né? Então,
ser humano não consegue, em tempo real, saber o que está acontecendo com os concorrentes, com o estoque, qual é a elasticidade daquele produto. Então, acho que esse é um case bem legal, onde a gente usa muito dado para tomada de decisão. Que legal. Muito massa. E indo um pouco, que eu sei que a Magalu tem essa pegada bastante do ESG, na NRF eles falam também muito do conceito do impacto positivo, né? Aqui nos Estados Unidos também a Magalu tem essa, Sim. a Luiza acho que levanta muito essa bandeira, né? O marketplace ele pode ser um vetor de sustentabilidade, regeneração, porque, né, você acredita nisso, né? Como a Magalu está promovendo essa parte aí? Assim, a Luiza, ela sempre puxou muito forte essas bandeiras de igualdade, né? Igualdade de gênero, igualdade racial. Então, a gente é uma empresa feminina, porque a gente foi fundado por mulheres. Então, a tia Luiza, que é a fundadora, e a maior parte da nossa história, quem teve à frente de uma empresa foram mulheres. Então, ou a tia Luiza ou a Luiza Helena. Então, a gente é uma empresa de 67 anos, que a maior parte desse tempo foi mulheres. Ela hoje está à frente do Grupo Mulheres do Brasil, que é uma entidade apartidária, não tem viés político nenhum, simplesmente brigando pela igualdade das mulheres. Mesmo na questão racial, a gente foi a primeira empresa a lançar um programa de trainee para negros, né? E a gente está tentando levar isso um pouco para o marketplace também. A gente, por exemplo, viu que empreender no Brasil é um negócio difícil, né, Rafa? Muito Vocês difícil. podem falar melhor do que eu, não. Assim, é uma briga contra o mundo, né? Contra tudo. Né? Somos guerreiros. Admiro muito vocês, disso, viu? Né? E assim, quando a gente começava a olhar para dentro de casa, a gente viu que tinham poucas mulheres empreendendo dentro de marketplace. Então a gente lançou aí uma comunidade, quer dizer, estamos para lançar, onde a Luiza está puxando isso, de empreendedoras mulheres dentro do marketplace, onde a ideia é ajudar essas mulheres a se desenvolverem, a desenvolverem os seus negócios através de mentoria, onde a própria Luiza está se envolvendo pessoalmente. Então, essa é uma maneira também da gente levar um pouco dessa igualdade de gênero, que é tão difícil ainda no Brasil, para esse ambiente do marketplace. E essa própria questão, me corrija se eu estiver errado, né, de você cada vez mais abrir o marketplace para pequenos empreendedores, já é uma forma de inclusão. Muito. Talvez eles não teriam esse espaço e essa visibilidade que vocês dão e todo esse suporte pelas suas 1.500 lojas, né, isso tudo é uma inclusão. Não, total. E assim, assumindo todo o risco, porque na hora que o cliente compra um produto e... Não, eu comprei no Magalu, vai lá no Reclame Aqui, bota Magalu. E na verdade, exato. Cara, é isso. Esses caras são um marketplace muitas vezes, né? E a gente tem um braço hoje muito forte de educação. Uma das empresas que a gente comprou durante esse período é a ComSchool, que era uma empresa... quem é mais velho de e-commerce com certeza já fez algum curso com eles. É uma empresa focada em educação. Por quê? Quando a gente começou a colocar esse monte de seller pequeno para dentro, a gente começou a ter um monte de problema. Exatamente o que você falou, Rafa. Assim, a foto que ele tirava era horrível, então a qualidade para o cliente não dava, ele não postava no prazo, ele não sabia... assim, ele não fazia ideia do que é uma conversão, né? Assim, e aí a gente começou, no começo, a entender que ele não fazia isso de propósito. Sim. Assim, a gente começou a criar regras onde a gente punia o seller que era ruim, e a gente começou a ver que a gente estava prestando um desserviço para esses sellers, porque ele tinha força de vontade, ele queria fazer acontecer, mas ele não sabia, ele ia lá, tirava foto na sala dele, zero profissionalismo. Na raça, né? Na cara e na coragem, né? É um empreendedor raiz que às vezes ele atrasava porque ele tinha a loja física dele e ele estava atendendo e tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente brinca com o empreendedor pequeno, tem que cobrar o escanteio, correr para a cabeça, tem que fazer tudo, né? E aí a gente percebeu que a gente só ia conseguir fazer com que esse cara prosperasse, e ele prosperar, o Magalu prosperar, através de educação e ensinando. Então a gente criou uma empresa
A gente comprou a ComSchool e a gente criou lá dentro do Magalu, que a gente chama de Unimagalu, que é a Universidade Magalu. Para quem é nossos vendedores, é de graça. Então, assim, e a gente ensina desde coisas de como operar a nossa plataforma até coisas que vão ajudar no negócio dele. Então, assim, fluxo de caixa, como que você acompanha o seu fluxo de caixa, para você, como é que você usa o Instagram para o seu negócio. Cara, não estou falando dele vendendo no Magalu, estou falando dele vendendo na loja dele. Mas, assim, o que a gente entendeu é que se esse empreendedor prosperar, seja no Magalu, seja no negócio dele, ele vai ser melhor o meu negócio também. Então, o meu principal objetivo é fazer com que esses pequenos negócios cresçam, se profissionalizem, prosperem, e eu vou ser também tão beneficiado quanto ele nisso. Então, isso também é uma maneira de inclusão que a gente está aí ajudando. Né? A gente tem várias parcerias com o Sebrae para exatamente tentar ajudar esses pequenos empreendedores. No final do dia, você está ajudando esses parceiros a contar suas histórias. Total. E as histórias deles constroem a história da Magalu também. É isso. Hoje o Magalu, o sucesso do marketplace depende do sucesso desses milhares de empreendedores que estão vendendo através da gente. Legal. Com certeza. A gente estamos no final, já estamos aqui pedindo para ali nos 5 minutos. Cara, passou muito rápido, a gente podia ficar aqui muito tempo. Muito obrigado, Coin, por ter vindo. Podia estar batendo papo horas e horas. Não, aqui com com vocês é uma delícia. Faltou espaço, né? Tem muito assunto. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também de novo aqui os nossos patrocinadores, a Stone, a Tecla T, a JHSF e a Contrip. E fiquem aqui com a gente, que a gente vai tendo o dia inteiro de podcast no Bora Varejo. E a gente vai ter o nosso lançamento do evento, tem o Varejo Insights, e fique com a gente que vai ter muito mais conteúdo para vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Gente. Obrigado, pessoal. Abraço. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.